Rotep família, mais um vídeo aqui no canal. Desde já agradecendo a vocês por estarem fazendo as inscrições, estarem compartilhando os vídeos, muito obrigado. Obrigado por estarem fazendo os comentários. Continuem fazendo as inscrições, continuem ativando o sininho, tá? Continuem compartilhando nos WhatsApps. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Como eu digo, ele é nosso, né? Ele é da comunidade. Esse é o primeiro vídeo do ano, né? De 2022. E desde já espero que vocês tenham tido ótimas festas, né? Natal e Réveillon. Que o ano de 2022 seja de muita luta, de muitas vitórias, muitas conquistas, muitos conhecimentos, né? Muitas leituras descolonizadoras, que é muito importante para a nossa luta contra o racismo, contra o colonialismo, né? Hoje a gente está aqui para dar sequência, tentar fechar, não sei se eu vou conseguir, né? Se a gente não conseguir, a gente faz um outro vídeo para poder fechar tentar fechar, como eu falei, a nossa saga do funk. A gente já falou da gênese, contexto histórico, político, racial, né? A gente falou dos anos 70, da chegada ao Brasil, perfil do funk quando chega ao Brasil e quais foram, né, os primeiros artistas, né, que trouxeram brasileiros, africanos daqui do Brasil, que trouxeram o funk para cá, como Tony Tornado e Tim Maia. A gente falou também de outras pessoas daqui do Brasil, né, como Gerson King Kong, que também participou ativamente, né, desse cenário do funk aqui. Todos eles estão dizendo essa proposta, esse discurso libertário, antirracista, muito forte, muito contundente. E esse discurso antirracista, ele, como eu falei, ele tem muito a ver com todo o processo de descolonização também que estava acontecendo no continente africano nesse momento, nos anos 70, né? Como, por exemplo, também a luta de Bantu Stephen Biko, né? Que infelizmente foi assassinado em 1977 em Porto Elizabeth. Vocês podem ler toda a história de Biko nessa obra aqui, absolutamente fantástica, que deu origem, aliás já falamos dela aqui anteriormente, né? Que deu origem a um filme chamado Um Grito de Liberdade, né? Então, assim, o funk no Brasil nos anos 70 ele estava recebendo, como a gente falou, informações de todas essas guerrilhas descolonizadoras que estavam acontecendo no continente africano, guerrilhas também como essa do grande Amílcar Cabral, né? Guerreiro, um cara lutador, revolucionário e também um teórico brilhante. Aliás, Amílcar Cabral ele influenciou muita gente aqui no Brasil, né? É bom sempre falar isso. O grande Amílcar Cabral criou um partido político, PAIGC, né? Enfim, influenciou Paulo Freire também nessa questão pedagógica, né? Da pedagogia libertária. Enfim, tanto é que Amílcar Cabral é conhecido como o pedagogo da Revolução. Amílcar Cabral, muito importante essas leituras. E também na Rodésia, como a gente falou, né? Não por acaso o Tim Maia fez uma música com esse nome, né? O nome chamado Rodésia. Ou seja, é sempre bom a gente fazer esse contexto político, né? Contexto histórico, porque o funk estava recebendo todas essas influências e aí nasceu o movimento Black Rio, como nós falamos, né? Começamos a falar no vídeo anterior. E esse movimento é um movimento que também, obviamente, vai sofrer todas essas influências, vai receber essas informações. A galera está muito antenada, a galera que curtiu os bailes black, que estava fazendo parte dos bailes black, do cenário desses bailes black, estavam todos muito antenados com todo esse processo que estava acontecendo no continente africano, nos Estados Unidos. E esse cenário dos bailes black, como eu falei, era um cenário não só para entretenimento, não só para diversão, mas também para aprendizado de tudo que estava acontecendo, uma questão cultural muito forte, a percepção do valor cultural que o funk estava trazendo, né, para essas pessoas daqui do Rio de Janeiro, que obviamente, né, a gente sabe que por conta do racismo as populações africanas daqui do Rio de Janeiro particularmente, né, foram sabotadas, né, são colocadas no espaço mais desvalorizado, geograficamente falando e economicamente falando, fazem parte da base da pirâmide social e obviamente você tem menos informações, né, que são descolonizadoras, que são conscientizadoras a respeito da sua história, a respeito do que está acontecendo e, enfim, e tudo que envolve a luta antirracista no mundo. Então, nesse contexto, o ambiente dos bailes funk
ele era super importante, muito relevante, porque ele estava trazendo conscientização política, étnico-racial, para as pessoas que estavam participando dos bailes black. E aí, curiosamente, muitos brancos também começaram a fazer parte dessa cena, né? E aí, de novo, de forma covarde, injusta, né? Algumas pessoas acusaram o cenário dos bailes black de serem um lugar onde estava acontecendo o tal do racismo ao contrário, né? Essa coisa já existia nos anos 70, essa conversinha fiada de racismo às avessas. Nunca existiu racismo às avessas, porque ninguém pode, como diz Carlos Moore, ninguém pode criar o racismo de novo. O racismo foi criado uma vez só, definitivamente, lá na antiguidade, né? E ele fundamentalmente pressupõe a negação do acesso aos recursos a um determinado grupo étnico, que somos nós, os pretos e as pretas, os africanos do continente da diáspora, enquanto que ele beneficia um outro grupo étnico, que foi o grupo étnico que criou o racismo. Simplesmente assim, né? Significa dizer que eu sou contra todos os brancos? Não, absolutamente. Não é, a questão não é essa, não é isso que está sendo discutido aqui. Está sendo discutida pura e simplesmente uma questão que é preciso falar, que muitas pessoas evitam de falar, que o racismo ele beneficia quem não é negro, independente de classe. Então, por quê? Porque o racismo ele é simplesmente uma estrutura que visa eliminar o corpo negro, as contribuições africanas, culturais e de qualquer outras civilizatórias, né? Os conhecimentos que nós tivemos, que nós produzimos, uma série de produções científicas para a humanidade, que ele foi legado para a humanidade. O racismo ele visa apagar isso, ou colocar na conta das populações necrodérmicas, ou simplesmente dizer que não fomos nós africanos quem criamos, e simplesmente nos negar o acesso ao recurso, o acesso ao conhecimento, porque em última análise o racismo pressupõe a eliminação do corpo negro, né, desse planeta chamado Terra. Então, assim, nesse sentido, o funk ele era fundamental, ele era uma arma de combate que as populações africanas dos Estados Unidos e depois aqui do Brasil, né, estavam utilizando para combater o racismo, né? Porque o racismo ele é antes de tudo uma consciência histórica, como diz Carlos Moore. É uma consciência histórica. Então, bailes e equipes de som com o nome de soul e nome de black, tinham muitas equipes com esses nomes de soul e de black, né? Equipe Black Power, tinha uma equipe chamada Black Power, por exemplo. Nesse sentido, além disso, né, surgiu no meio de tudo isso que estava acontecendo, essa efervescência do movimento Black Rio, sofrendo uma série de críticas de pessoas brancas e também de pessoas negras que viam na chegada do funk aqui um processo de americanização, uma importação de uma cultura americana. Não tem nada de cultura americana, tem fundamentalmente uma cultura preta, em diáspora, africano em diáspora. E, infelizmente, muitos negros, né, também criticaram a presença, a chegada do funk, com todo esse perfil, né, antirracista, anticapitalista aqui, né? Infelizmente, isso nada mais é, o Franz Fanon explica isso, né? Como que se comporta um povo que foi e é sistematicamente colonizado. Ele se volta contra si mesmo. Ele se coloca em posição de confronto contra os seus pares. Isso o racismo faz de uma forma brilhante. E é por isso que o funk sofreu todo esse tipo de agressões, né? De imposições contra a sua estada aqui. Porque ele estava fazendo um processo de educação étnico-racial a todas as pessoas que estavam participando desse cenário dos bailes black. E além disso, no meio desse processo, estava surgindo nos Estados Unidos uma coisa que ia modificar um pouco, né, a estrutura sonora da continuidade do funk. Porque o funk ele ia passar, a partir dos anos 80, final dos anos 70, com o início dos anos 80, o funk passou a ter de uma maneira estrutural, né, um corpo diferente, não mais calcado nos instrumentos musicais, mas agora tocado, né, a partir de elementos eletrônicos que foram trazidos, né, à baila e muito por esta ONG aqui, Universal Zulu Nation, que foi criada em 1973, o ano que eu nasci, por um homem chamado Afrika Bambaataa, que era um ativista político, muçulmano,
no Brooklyn, né? Que ajudou a criar, foi um dos pais de uma cultura preta africana da diáspora chamada hip hop. O hip hop, ele trouxe, né, uma nova roupagem para o funk, que é o funk eletrônico. E o Afrika Bambaataa influenciou-se no som de um grupo alemão chamado Kraftwerk. Por isso a gente está falando que a gente aqui, a questão não é luta contra os brancos, a luta é contra os racistas, é contra o racismo. O Afrika Bambaataa bebeu na fonte do Kraftwerk. Pesquisem o Kraftwerk, que é um som futurista, né? Bem computadorizado, nascido no início dos anos 70. E o Afrika Bambaataa bebeu nessa fonte e trouxe esse som e criou o Soul Sonic Force, que é um grupo musical, né, de música eletrônica, onde, né, ele começou a criar, a propagar uma ideia de funk calcado mais na parte eletrônica, né? Era o electrofunk, vamos dizer assim. Esse electrofunk, que a gente vai falar com mais propriedade no próximo vídeo, né? Aqui é um spoiler. Esse electrofunk é que vai dar origem àquilo que nós, aqui no Rio de Janeiro, no meu período de inserção nos baile funk, chamávamos de Miami Bass, né? O Miami Bass, ele tem início nesse processo, né? O Miami Bass, ele não é o hip hop. O hip hop é uma cultura que tem 5 elementos fundamentais, que são o rap, né? O DJ, o grafite, certo? O conhecimento, que é o 5º elemento do funk, muito importante, o 5º elemento, que é o que traz o conhecimento, né? E o break, o dançarino, o b-boy, né? Então esses 5 elementos compõem a cultura hip hop. Cultura hip hop que também foi muito fortemente influenciada pelos trabalhos do grande Kool Herc, jamaicano, que migrou para Nova York no final dos anos 60 e no início dos anos 70, né, ele se tornou um discotecário e ele fundou a prática do scratch. Então Kool Herc também era grafiteiro, também ficava grafitando lá na Jamaica. Então ele trouxe essa cultura do scratch para Nova York e ele, junto com a Afrika Bambaataa, deram forma e vida ao hip hop. Também uma preta chamada Sylvia Robinson, que catapultou a carreira de muitos grandes artistas do hip hop que nós ouvíamos nos bailes funk daqui do Rio de Janeiro, né, nos anos 80, entendeu? E que a gente vai falar deles com um pouco mais de propriedade, mais ênfase no próximo vídeo, para a gente fechar definitivamente, né, esse quadro histórico do funk, essa trajetória do funk desde o seu nascimento até a sua chegada aqui no Rio de Janeiro. Então continuem com a gente, família, façam inscrição no canal, compartilhem esse vídeo, façam seus questionamentos, suas contestações, suas argumentações, que é muito importante para a gente continuar batendo esse papo. Esse canal é nosso, né? É para a gente conhecer verdadeiramente, fundamentalmente, calcado em obra de referência, em estudos, né? As origens das nossas culturas, das nossas produções culturais, e por que essas culturas, infelizmente, foram e são tão bombardeadas pela estrutura do racismo. Por que elas são? Como o funk foi já no final dos anos 70, início dos anos 80, quando aquelas pessoas que curtiam os bailes black, que se titulavam black, começaram a ser chamadas propositalmente por um jornal burguês daqui do Rio de Janeiro de funkeiros, certo? Porque a palavra funkeiro é uma palavra muito genérica. Funkeiro não significa black. Black significa negro, pressupõe negro. Funkeiro, você já coloca outras pessoas dentro desse grupo. Mas isso não foi por acaso, isso foi estratégico. É isso que a gente vai discutir nos próximos vídeos. Ou, melhor dizendo, no próximo vídeo a gente vai fechar toda essa questão que a gente está discutindo aqui. Ok, família? Tamo junto, Hot Tap, África no Centro e viva o funk!